Os sinais atuais da volta de Jesus, segundo a Bíblia. Um chamado urgente. Você está preparado para o maior evento da história? A volta de Jesus não é apenas uma promessa, mas uma realidade iminente. Hoje, vamos explorar os sinais descritos na Bíblia e como eles se conectam com o mundo atual. Fique até o final, porque essa mensagem pode mudar sua vida. Capítulo 1. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? A Bíblia nos dá pistas claras sobre os últimos dias antes do retorno de Cristo. Em Mateus 24, Jesus descreve sinais como guerras, fome, terremotos e perseguição aos cristãos. Em Apocalipse, vemos eventos catastróficos que precedem seu retorno. Esses sinais servem como um despertador para a humanidade. Os profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Isaías, também mencionaram eventos que ocorreriam nos últimos dias, destacando a necessidade de vigilância e preparação espiritual. Por que esses sinais foram deixados para nós? Para nos alertar sobre a iminência de um evento que mudará a história da humanidade para sempre. Mateus 24 é um capítulo central que nos ajuda a compreender o contexto desses sinais. Jesus descreve o mundo como um lugar de tumulto, onde falsos cristos surgiriam, tentando enganar até os eleitos. Ele também falou de eventos como o esfriamento do amor entre as pessoas e o aumento da iniquidão. Além disso, o evangelho seria pregado em todas as nações antes do fim. Esses eventos não são apenas relatos antigos, mas também um espelho de nossa realidade atual. O que torna isso mais impressionante é como a tecnologia e a globalização estão ajudando a cumprir algumas dessas profecias. Nunca antes tivemos o alcance para pregar o Evangelho a todas as partes do mundo como temos agora. Estamos vivendo em um tempo que se encaixa perfeitamente com as descrições bíblicas. Como você reage a isso? Esses sinais não são motivos para medo, mas sim um chamado para que nos aproximemos de Deus. Capítulo 2. Sinais no mundo natural. A Bíblia fala sobre terremotos em lugares diversos e sinais nos céus. Nos últimos anos, temos visto um aumento em desastres naturais em escala global, mudanças climáticas, tempestades devastadoras e eventos inexplicáveis estão abalando o planeta. Cientistas apontam que o aumento da intensidade e frequência desses desastres pode estar ligado a fenômenos naturais, mas a Bíblia já os havia profetizado há milhares de anos. Em Lucas 21:11, Jesus menciona pestilências, fome e grandes sinais vindos do céu. Isso inclui eventos como eclipses raros, superluas e outros fenômenos astronômicos que têm chamado a atenção mundial. Além disso, as recentes pandemias e crises sanitárias são vistas por muitos como parte desses sinais. Esses eventos despertam a reflexão sobre o quanto a humanidade está vulnerável e o quanto precisamos buscar algo maior do que nós mesmos. Os terremotos, mencionados como sinais claros dos últimos tempos, têm sido registrados em maior escala nos últimos anos. Além disso, a fome continua sendo uma realidade em muitas partes do mundo, mesmo em uma era de avanços tecnológicos e produtividade. Esses fenômenos nos fazem pensar: estamos realmente preparados para o que está por vir? Mais importante, estamos espiritualmente prontos para encontrar com Cristo? Capítulo 3. Sinais na sociedade. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo descreve um mundo cheio de egoísmo, ganância e desobediência. Hoje, vivemos em uma era de divisões, corrupção e valores morais invertidos. Os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial e a conectividade global, criaram novas dinâmicas sociais, mas também levantaram questões éticas profundas. O que significa ser humano em um mundo tão automatizado e acelerado? A busca incessante por fama, dinheiro e poder reflete um distanciamento dos valores ensinados por Cristo. A proliferação de fake news, a polarização política e o esfriamento das relações interpessoais mostram como estamos mais desconectados uns dos outros e de Deus. Além disso, a violência e o aumento da criminalidade em muitas regiões do mundo são sinais claros de um mundo que perdeu seu rumo moral. Jesus advertiu sobre os tempos em que o amor de muitos esfriaria. E é exatamente isso que vemos hoje. Casamentos desfeitos, famílias desestruturadas
e uma geração que muitas vezes se sente perdida e sem propósito. Esses sinais não são apenas uma chamada de atenção. Eles são uma oportunidade para nos voltarmos a Deus e redescobrirmos nosso verdadeiro propósito em Cristo. Capítulo 4. Sinais na Igreja e na Fé. A Bíblia também fala sobre a apostasia, ou seja, o afastamento da verdadeira fé. Esse é um dos sinais mais impactantes, pois está diretamente relacionado à espiritualidade das pessoas. Vivemos em uma era onde muitas igrejas têm deixado de lado os ensinamentos essenciais de Cristo para abraçar práticas que agradam ao mundo, mas desagradam a Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo adverte sobre a grande apostasia que viria antes do retorno de Cristo. Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Além disso, a perseguição aos cristãos tem aumentado significativamente em várias partes do mundo. Desde ataques físicos até restrições à liberdade de culto, os seguidores de Cristo enfrentam desafios intensos para permanecerem fiéis. Esse fenômeno não é novo, mas tem se intensificado de forma alarmante. Isso nos leva a refletir. Estamos dispostos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades? Por outro lado, vemos também o surgimento de movimentos de avivamento em diferentes partes do mundo. Grupos de pessoas têm se reunido para buscar a Deus de forma genuína, clamando por sua presença e por uma renovação espiritual. Isso mostra que, mesmo em meio à apostasia, ainda há um remanescente fiel que se levanta para manter a chama da fé acesa. Cada um de nós é chamado a fazer parte desse remanescente, buscando a Deus com sinceridade e vivendo de acordo com sua vontade. Capítulo 5. Israel no cenário profético. Israel é um dos principais marcos proféticos que a Bíblia nos apresenta. Desde a formação do Estado de Israel, em 1948, muitos estudiosos da Bíblia têm visto esse evento como um cumprimento direto das profecias do Antigo Testamento. Profetas como Ezequiel e Isaías falaram sobre o retorno do povo judeu à sua terra, algo que parecia impossível por quase 2 milênios. Mas a restauração de Israel aconteceu, e isso é um sinal claro de que estamos vivendo nos tempos do fim. Hoje, as tensões no Oriente Médio continuam a ser um foco de atenção global. Conflitos envolvendo Israel e nações vizinhas são frequentemente vistos como parte do cenário profético descrito na Bíblia. Zacarias 12:3 nos diz que Jerusalém seria um cálice de tontear para todas as nações. E é exatamente isso que vemos atualmente. A importância geopolítica de Israel e os conflitos ao seu redor são um lembrete constante de que Deus ainda tem um plano específico para essa nação. Além disso, a reconstrução do templo em Jerusalém é um tema que tem gerado grande interesse entre estudiosos e teólogos. Muitos acreditam que o templo será reconstruído antes do retorno de Cristo, cumprindo profecias como as de Daniel e Apocalipse. Isso nos leva a perguntar: quão perto estamos de ver esses eventos se desenrolarem diante de nossos olhos? Israel é, sem dúvida, o relógio de Deus, e cada movimento no cenário internacional relacionado a essa nação nos aproxima ainda mais do cumprimento final das profecias bíblicas. Capítulo 6. O alerta final. A pergunta não é se Jesus vai voltar, mas quando ele vai voltar. E a resposta está mais próxima do que imaginamos. Cada um desses sinais é um lembrete de que o tempo está se esgotando e de que precisamos estar espiritualmente preparados. Jesus advertiu em Mateus 24:44. Por isso, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa é uma declaração que deve ressoar em nossos corações. O alerta final é para que cada um de nós faça uma autoavaliação sincera. Estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo? Estamos buscando a Deus de todo o coração? Ou estamos distraídos com as coisas deste mundo? A Bíblia nos chama a vigiar e orar, a manter nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes da parábola de Mateus 25. Isso significa estar em comunhão constante com Deus, buscando sua direção e vivendo de acordo com sua vontade. Além disso,
O alerta final nos convida a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Os sinais da volta de Jesus não são apenas para nossa edificação pessoal, mas também para que possamos ser instrumentos de Deus na vida de outros. Como podemos permanecer calados diante de uma verdade tão urgente? O tempo é curto e a colheita é grande. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande plano de Deus. Portanto, o chamado é claro: prepare-se. Não importa se você é novo na fé ou se já caminha com Deus há anos. Este é o momento de intensificar sua busca por Ele, de alinhar sua vida com seus propósitos e de viver com a expectativa de que, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Como você vai responder a esse chamado? Encerramento. Um convite à reflexão. Se você sente que este é o momento de se aproximar de Deus, não espere. Leia a Bíblia, ore e busque a paz que só Cristo pode oferecer. Os sinais estão diante de nós, e cabe a cada um de nós decidir como vamos responder. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e juntos vamos espalhar a verdade do Evangelho. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Vamos estar prontos.